pessoal. Então a gente vai começar a ver a questão do transe, né. O transe como esse processo vivencial, né, como eu coloquei para a biodança, então na biodança um transe integrador, né, um transe que nos leva a uma expansão da consciência e uma vivência do luminoso, tá. Então a gente vai focar nisso, que é a experiência de biodança. A gente viu durante a manhã também alguns outros tipos de experiência de transe que podem levar a um transe dissociativo, a questão do transe ritualístico como um elemento possível, né, que essa necessidade que o ser humano tem, né, dessas experiências, então, que nos mais variados rituais e, também em experiências religiosas, né, existe essa questão do transe. Hum, então então, vamos começar retomando, né, o que que é esse transe? Então a gente olhou hoje de manhã, o transe como um fenômeno, de passagem de um estado de, consciência aumentada de si, dentro da nomenclatura de biodança, né, ou de vigília, se a gente quer trazer uma nomenclatura mais comum, né, um estado de alerta, um estado de interação com o mundo, para essa passagem para um estado de maior contato consigo, ou um estado de fusão na relação com o grupo, que é a experiência que a biodança propõe, né, e a gente inclusive falou de 5 níveis de transe na biodança, e se a gente reparar bem naquele, na no que a gente viu de manhã, inclusive, né, claro, quem de repente está olhando esse vídeo para isso, não está na aula, né, mas vai olhar depois, como vídeo e quiser resgatar esse material que a gente viu anteriormente, né, então tem na nossa playlist aqui dos módulos de escola e tudo, né, então, depois eu posso deixar o link também. Então, nessa explanação, a gente viu no modelo teórico, né, e viu que na experiência de biodança, então, essa passagem, né, esse estado vivencial, que em biodança, ela é feita desde exercícios, quando a gente está falando de níveis de transe, né, níveis de aprofundamento em transe, a gente pode ver desde um exercício individual, né, como um segmentar de pescoço, né, ou mesmo até mesmo segmentar de ombros ou de pelvis, ele pode ajudar em uma certa alteração de estado de consciência. É claro que as coraças caracterológicas que a gente forma na cabeça, pescoço, elas têm uma função muito clara, que é impedir, né, que a gente, vivencie intensamente algumas questões, e isso, claro, quando a gente relaxa essas coraças, elas a gente tende, maiormente, quanto a as coraças da cabeça e pescoço, a entrar em estados de transe, né, fazer essa passagem de sentir. Mas sempre quando a gente trabalha diversos níveis de integração corporal, a gente está acessando a estados alterados, né. Então o transe, ele em biodança, né, é essa passagem, essa alteração de um estado para outro. E ele vai ser composto dos mais diversos tipos de sensações, né, porque não se trata somente da questão fisiológica, né, que é a passagem de um sistema que é, simpático para um sistema parasimpático em nível em nível fisiológico, né. Quando a gente está em regressão, como foi na pergunta que a Amanda fez hoje, né, está se ativando todo o sistema colinérgico, né, que tem a ver com a regulação do estresse, a renovação celular, né, lá no polo da regressão. Tem tudo isso,
mas essa passagem, as sensações que surgem, dessa passagem fisiológica, né, que a biodança com maestria faz, através de exercícios, né, ela provoca essa passagem, ela é cheia de sensações. Mas é preciso dizer também que a passagem, né, a passagem desse estado regressivo para a consciência aumentada, ele também é um processo de transe, ele também é um trânsito, ele também é cheio de sensações, né. Porque quando a gente volta desse estado regressivo, essa experiência que a gente teve no estado regressivo, ela é uma experiência muito importante, né, porque essa experiência que a gente tem lá no estado regressivo, é que ela faz com que a gente tenha não só uma renovação celular, orgânica, que isso faz com que a gente saia de lá, assim, mais disposto, né, mais de bem com a vida, no sentido de vontade de viver, de motivação de viver, né, mas também tem uma conotação existencial, porque essa passagem para a consciência aumentada, ela vem com uma nova percepção de si no mundo, né. Hã, porque ela vem enriquecida com uma compreensão das relações que eu estabeleço. Como eu disse, não é uma compreensão racional, é uma compreensão vivencial. As consequências em nível de racionalidade, de transformação, de como eu penso o mundo e também comportamentais em nível de como eu, me relaciono com o mundo, isso eu vou ver a posteriori, né, eu vou ver ao longo da minha cotidianidade. Mas a a passagem é plena, plena de sensações, tá, então existe um transe de saída também do estado regressivo, não só de entrada, mas de saída também, né. Então, não sei, por exemplo, muitas vezes a gente sai de um ninho, né, de um ninho, então, teve todas as sensações que foram sendo percebidas de entrada nesse ninho, de dissolução, de, aumento da percepção do limite corporal, né, então eu sinto, como a dissolução desse limite individual para a entrada numa coisa coletiva, né, numa sensação grupal, e esse depende do nível de transe que a gente está, a gente pode ter isso muito profundo, né, essa sensação de diluição, né. E daí, quando eu saio disso, é muito comum, vocês já devem ter visto, as pessoas depois na roda final estarem rindo, com gargalhadas, estarem porque elas ainda estão naquele estado, né. A gente tem que aliás, é uma coisa super importante, né, dentro da curva fisiológica da biodança, que a gente vai ver em metodologia, mas que a gente sempre já vai falando sobre isso, né, para que quando a gente chegar lá na metodologia, a gente ter, uma, uma maior, assim, uma compreensão mais direta disso, né. Então, essa retirada, essa saída do estado regressivo, ela tem que ser super progressiva, né. A gente vai tirando progressivamente, porque é cheia de sensações, né, além da questão toda fisiológica que tem isso, né, tem, de começar realmente a passar novamente desse estado de dissolução para um estado de relação com o mundo, né, e toda ativação hormonal que existe a partir disso, né. Então essa ativação ela tem que ser muito progressiva, a gente começa, né, a aumentar a a potência da música, no sentido de que antes ela levava toda para uma dissolução, depois aos poucos começa a entrar, uma semântica mais ascendente, que convida a pessoa a se espreguiçar, a se ativar, começar com movimentos, né. E depois, aos pouquinhos, vai entrando ritmos, até que a gente está lá na rota final, né,
super feliz, super dinâmico, mas a gente não poderia, tá, é, absolutamente não indicado e não pode ser considerado uma boa proposta de biodança, né, eu nem colocaria como biodança, e eu estar com o grupo todo deitado, digamos, em um exercício regressivo, e pedir para as pessoas se levantarem e fazerem uma roda de ativação, tá. Isso quebraria toda a experiência e muito possivelmente faria com que as pessoas se sentissem mal, tontas, com ânsia de vômito, etcétera. Então essa passagem, ela tem que ser feita muito progressivamente, né. Aí, por exemplo, se é um transe mais profundo, a gente teria que ter lá, sei eu, umas 4, 5, 6 músicas com propostas que vão desde o se espreguiçar, até fazer encontros ou dança em pares, depois dançar em pequenos grupos e depois ir para a roda, tá. Então, são vários exercícios que vão fazendo sair desse estado. Bom, então, vamos lá. E daí voltamos a essa questão da consciência, né, que eu acho que a gente tem que, eh rever um pouco esse conceito do que é a consciência. Sempre quando a gente fala de consciência, também a gente vai falar, de uma questão, primeiro, a questão humana, né, então acho que uma das coisas que a gente pode pensar quando a gente fala na palavra consciência, é se a consciência é algo humano, né, ou se existe uma consciência maior, né, se a gente faz parte de uma consciência maior, ou lá sei eu, se outros seres vivos têm consciência, né. Então eu acho que é uma discussão longa, filosófica, né, mas eu gostaria de trazer algumas coisas para a gente refletir. Eu acho que não é uma questão fechada, né, não tem respostas exatamente para isso, mas eu acho que a gente poderia refletir dentro de uma visão biocêntrica, né. O que é essa consciência? Então, eu acho que primeiro a gente tem que ver, assim, uma das coisas que muitas vezes define, né, um ser humano como um ser humano, é a consciência da própria existência, a consciência de si mesmo. É claro que nisso, né, essa definição do humano, o que que eu vejo é que, para que a gente possa, entender o mundo, o ser humano se toma, né, toma a si mesmo como modelo, né, modelo de consciência, modelo de vida, e de vida inteligente também, né. E eu acredito que hoje esses conceitos, né, que têm uma grande influência antropocêntrica, eles já não têm tanta eficácia assim, né. Então, primeiro, a gente pode pensar, né, que a forma como nós, seres humanos, temos consciência de nós mesmos é uma forma, mas isso não define que todas as consciências existentes, funcionem da mesma forma que a gente funciona como seres humanos. Então a nossa referência, né, de consciência, a forma como nós desenvolvemos a consciência, nós seres humanos, às vezes a gente busca a consciência, essa mesma consciência em outros fenômenos da natureza, e a gente não encontra dessa forma. Mas o fato de não encontrarmos dessa forma, não significa que não seja consciente, que não seja uma espécie de consciência, né. Então, tem um livro, eu gosto do livro, tá, pessoal, porque tem também 2 filmes sobre isso. Um eu nunca consegui ver, porque ele é um filme russo que é difícil de conseguir, e depois tem uma versão americana que eu não gosto, tá, mas eu li o livro, agora eu não me lembro o autor, que agora que me veio a ideia de falar disso, enquanto eu estava conversando com vocês, então depois eu posso verificar o autor,
ele se chama Solaris, o nome desse livro, né. Tem até no canal, aqui no canal tem um, um dicas para chegar ao centro que tenho que eu faço uma reflexão sobre esse livro, né. E daí a história é sobre é no futuro, né, uma história futurística, e daí que foi um povo lá, uns astronautas foram para um planeta que tinha um mar enorme. Era um planeta que tinha 2 luas, parece, uma coisa assim, e ele tinha não, 2 sóis, então era sempre dia, sempre tinha luz. Um sol era vermelho e o outro era azul, que é uma coisa, muito simbólica, né, então, um trazia uma luz avermelhada e outro uma luz azulada, né. Mas ele tem uma série de questões simbólicas, mas o fato, eu acho que o mais interessante desse livro é que existia uma forma de vida nesse planeta, e que era altamente inteligente, e que tinha alta consciência da presença, né, daqueles seres humanos ali. Só que era muito difícil para os astronautas lá, né, perceberem que aquilo era uma forma de vida, porque não era uma forma antropomórfica. O que era vivo, inteligente e consciente naquele planeta era o oceano, todo o oceano, que se comunicava de uma forma surpreendente, buscava essa comunicação, né, com esses astronautas. Eu acho muito interessante essa história, porque o quanto para nós é difícil, né, reconhecer que em outras formas de vida orgânica e mesmo no não orgânico possa haver algum tipo de consciência, né. Então, acho bem interessante essa reflexão, é um dos pontos que eu acho que é importante a gente pensar a respeito, né, principalmente porque a gente está se orientando por um princípio biocêntrico, né, e dentro do princípio princípio biocêntrico temos toda uma questão de respeito pela vida, né, de cuidado pela vida. Então, que tipo de cuidado é esse que nós vamos ter pela vida? É o cuidado de um bom jardineiro com o seu jardim, né, ou seja, nós somos donos do jardim e vamos cuidar, então, moralmente, a gente tem que cuidar do jardim, porque somos donos do jardim e tudo foi feito para nós, que é uma visão já quase teocêntrica, né, ou, se trata de perceber, né, que existe um outro nível de consciência que extrapola o humano, né, e que a gente talvez faça parte dessa consciência. E daí, então, eu gostaria de trazer um nível, né, de inconsciente que Rolando Toro vai trazer, né. A gente sabe que dentro da biodança a gente tem, 4 níveis de inconsciente, né, e é bem interessante a gente perceber que são 4 níveis de inconsciente, ou seja, são 4, 4 percepções de um único inconsciente, tá. Não é que existem 4 inconscientes, não, existe o inconsciente que é percebido de diversas formas. Agora, a palavra inconsciente, a palavra consciente, elas estão muito ligadas, né, porque na realidade o inconsciente é a falta de percepção da própria consciência, e a falta de percepção de uma consciência que é maior que aquilo que a gente pensa que é a nossa consciência, então é algo complexo. Nós somos inconscientes, porque não somos capazes de perceber um nível de consciência, né, um estado de consciência que talvez supere a nossa própria consciência, né. Então, é justamente nesse ponto, do que rompe com a questão, mais ligada à existência de um ser, né, ou a existência da humanidade, e que nos coloca num outro patamar, onde existe uma organização cósmica, né, uma organização que a gente
a gente não tem o mínimo controle sobre isso e faz parte disso, né. Então essa organização, esses ciclos cósmicos nos quais a gente, dos quais a gente faz parte, né, algo como uma grande consciência, né, e que a gente não consegue se perceber como parte. Então aí está o inconsciente, né, o inconsciente é que faz com que a gente não se perceba como parte. Se a gente pegar, os 4 níveis de inconsciente de Rolando Toro, a gente vai ver que todos eles fazem uma relação com o não fazer parte, né. Então, existem partes da minha vida que eu não consigo ter acesso, né. Existem partes dessa história humana, dessa história da vida no planeta que eu não consigo perceber e fazer parte. Existe todo um funcionamento, né, todo uma questão cósmica de manutenção do universo, do qual eu faço parte, mas eu não percebo. E depois existe uma grandiosidade na existência da vida, uma grandiosidade na minha própria existência que eu não consigo perceber. Então, quando a gente está falando de inconsciente, a gente está falando de um não acesso à consciência, de um não acesso à consciência em diversos níveis, né. E daí, se a gente pensar nessa consciência cósmica, né, nessa consciência, abrangente, né, eu tomaria muito a questão do inconsciente vital de Rolando Toro, onde ele vai falar desses automatismos, desses ciclos, ciclos que são do nosso próprio organismo, mas também os ciclos do universo. Isso tudo interagindo, interlaçado, uma coisa alimentando outra em ciclos de feedback eternos, né. E então e que do qual a gente não tem a mínima condição de interferir, né. A gente, através da ciência, interfere de alguma forma, mas muitas vezes a gente interfere nesse ciclo de uma forma muito desastrosa também, né. Então é toda a questão da própria ciência, né, que é uma busca, muito profunda de compreensão e de consciência a respeito do universo e de quem somos nós nesse universo, aí entraria não só a ciência como a filosofia nessa busca, né, esses 2 digamos, campos do conhecimento humano que se entrelaçam, né, mas também, essa mesma ciência, ela muitas vezes por interesses, né, interesses que têm a ver que são pouquíssimo transcendentes, né, interesses que são profundamente ligados à exploração, a sistemas colonialistas, né, vão na realidade, fazer com que essa ciência esteja a serviço não da proteção da vida, mas sim, de potências econômicas, de manutenção do poder, né, e daí essa ciência passa a não ser mais para a compreensão e para o bem-estar da humanidade, mas sim passa a criar muitos problemas, muita dissociação, a qual depois a gente quer que a própria ciência resolva, né. Então é interessante a gente poder fazer essa reflexão também. Bom, e daí a gente tem essa questão de que da consciência da nossa própria existência, né. Então, essa consciência de mim mesmo, né, de eu no mundo, ela, a gente muitas vezes acha, eu falei isso pela manhã, né, que a gente que a que essa consciência é uma visão racional de si, né, tem a ver com uma racionalidade. E eu considero que a nossa racionalidade é uma consequência de uma vivência, né, que tem a ver com que vai gerando uma consciência de quem eu sou, né. Essa consciência de quem eu sou, ela não é permanente, ela não é rígida, ela é muito mutável, ela é muito flexível, né.
e a gente vai ver isso muito através da nossa autoimagem. Então, a percepção que eu tenho de mim mesmo, ela está toda hora mudando, né. Um dia, eu me acordo super bem, daí depois alguém me diz alguma coisa que eu não gosto, daí eu já vou ter uma percepção, diferente, né, eu posso ficar triste, posso ficar com raiva. Essas emoções vão interferir na no que eu sinto de mim mesmo, né, e essas alterações, esse fluxo, né, é a nossa consciência. Nessa consciência de si, existe uma consciência que a gente chama, né, que é uma coisa um pouco dissociativa, mas eu acho que é importante a gente perceber isso, porque muitas vezes a gente acha assim: "Ah, a consciência é o cabeção, né, é o que eu entendo, é o que abre a minha cabeça e eu percebo as relações". Não, a consciência ela parte do corpo, então a primeira percepção é uma percepção corporal, né. É os movimentos, meus movimentos dos órgãos internos, é a alteração da minha respiração, é, toda a relação que eu faço comigo mesmo, né. E a partir dessas percepções de modificação, eu tenho o meu estado de ânimo que vai se alterando, como eu disse, com a nas relações do cotidiano. E depois eu tenho a própria relação com o meu cotidiano, com minha família, com o meu trabalho, com a minha cidade, com o ambiente, com a casa, e isso tudo é uma relação de feedback. Eu estou sempre transformando a minha percepção de mim mesmo a partir dessas relações. E isso se transforma, né, em pensamentos, e isso vai gerando explicações racionais, né, algumas bem embasadas, outras nem tanto, mas, vai buscando, a gente vai buscando uma compreensão lógica daquele fenômeno que somos nós. Muitas vezes a gente diz: "Ah, eu sou assim", hã, mas esse "sou assim", ele é relativo, né. Eu posso ter um certo padrão de comportamento, uma certa tendência, né, mas, muitas vezes isso que a gente chama de consciência, não é tanto uma consciência, mas é uma estrutura, né, que ao invés de nos ajudar a perceber quem somos, limita essa percepção e nos condiciona em nível comportamental, a repetir padrões, alguns padrões repetitivos não são padrões que nos geram bem-estar e felicidade. E daí a gente tem essa consciência cósmica, né. A consciência cósmica, assim como a consciência, de si, né, ela é uma con um nível, ela só é atingida por uma experiência vivencial, né. Então, quando a gente trabalha em biodança, a gente trabalha essa experiência de expansão, né. Então, a partir dessa experiência corporal, a partir dessa experiência de eu sentir a mim mesmo, né, eu como base de percepção do mundo, né, eu começo a expandir essa percepção. Mas essa expansão dessa percepção, ela não se dá por uma questão de racionalidade, ou seja, eu vou estudar como funciona o cosmos, então eu gosto muito desse tema, eu fico maravilhado com isso, é maravilhoso. É muito legal isso, né, não nego, eu também adoro estudar e entender melhor todos os fenômenos, eu amo fazer isso, né. Mas, na realidade, a consciência cósmica, ela se dá pela vivência, né. Então, a vivência de fazer parte, a vivência de, de se sentir ligado e, a uma totalidade maior, tá. A gente começa a fazer isso com biodança já por exemplo, quando a gente vai fazer o caminhar, né, quem faz aula comigo, eu sempre digo, né,
Não caminhem sempre uns atrás dos outros, caminhe fazendo caminhos próprios, vamos caminhar olhando as pessoas, né. Por quê? Porque eu começo a expandir essa percepção que eu tenho de mim comigo mesmo, para de mim em relação ao outro, né. Então essa construção, quanto mais potente a gente vai levando essa construção, né, e isso é uma construção, pessoal, não é que eu vim fazer uma aula de biodança e eu vou entrar num estado super amplo de consciência e vou conseguir me perceber como um ser cósmico maravilhoso, né, ligado, minha ligação com não, não é por aí, né. Então é uma construção, tá, ela não vem com fogos de artifício e uma uma situação de extremo, hã, uma situação extremamente potente no sentido de que, é uma vivência extraordinária, super extraordinária, não, né, mas é uma construção que vai ampliando a compreensão do mundo, vai ampliando a minha percepção de mim mesma em relação ao mundo, vai me maravilhando com a beleza da existência. Aqui eu trago um pouquinho, né, dessa relação amor e beleza, né, que faz parte dessa consciência cósmica, né. Então a gente pode, dizer que quando a gente expande a consciência, né, ao contrário de ser uma vivência né, de explosão de 1000 estrelinhas explodindo e que é uma fantasia que a gente faz, às vezes, de que é uma coisa, assim, extraordinária, magnífica, algo assim, tipo festa de ano novo, né, assim, 1000 fogos de artifício. Na realidade é algo que vai se construindo paulatinamente, né, e a sensação é de uma maior apreciação da vida, da simplicidade, dos detalhes, uma maior apreciação do das relações, do ambiente, da natureza, eu digo que isso tem inclusive um valor estético, não um valor estético comercial, tá, pessoal, porque muitas vezes a gente vai entender essa questão da beleza de um ponto de vista muito influenciado por questões, de comércio, de produto, né, mas não nesse sentido, a beleza enquanto uma essência da vida, né, e a amorosidade, o amor como uma essência da vida. Então essa consciência cósmica, né, que a gente chama dessa forma, não tem a ver com a consciência que de uma estrela, é cósmico, é as galáxias, né. Não pode eventualmente ter essa conexão com as galáxias, não tem problema, né, mas isso é uma eventualidade, é uma construção, na realidade, de um estado de harmonia, de beleza e de amorosidade em relação a tudo que se vive, e isso perpassa, assim, por um respeito muito profundo por si mesmo, hum, perpassa por um respeito muito profundo pelo outro e pela vida, né, pela as manifestações de vida, e um cuidado muito profundo com todo o vivente, todo o ambiente, né, buscando realmente um princípio de harmonia. Né. Tanto que o Rolando, quando ele fala das linhas de vivência, né, e ele vai falar das protovivências, ele diz justamente que a linha da transcendência, né, é uma linha que é a linha onde a gente atinge muitas vezes a percepção da consciência cósmica, né, a gente consegue acessar esse tipo de consciência através das vivências da linha da transcendência. O que que ele diz, o Rolando Toro, que faz com que a protovivência com que a gente tenha acesso à linha da transcendência como adulto, né, é a vivência da harmonia, né, então ele vai colocar como protovivência da transcendência a harmonia. E a harmonia é o lugar de saída, mas é o lugar de chegada também, né, então
Na realidade, nós estamos o tempo todo num estado de ansiedade muito forte, né. O que que é a ansiedade? A ansiedade, ela tem um medo por trás, né, existe medo por trás da ansiedade. E, sendo a emoção medo, e sendo a ansiedade algo que está presente, quase o tempo todo, numa condição, assim, que às vezes extrapola, às vezes está menos, às vezes está mais, mas está sempre presente nas nossas relações cotidianas, na nossa relação com a gente mesmo, ela é extremamente limitante no nível de percepção, de como eu estou inserido, de quem sou eu, né. Então, a harmonia é quando a gente consegue baixar essa ansiedade, num nível que ela não nos dificulte nos perceber e ampliar essa percepção. Então, claro, os estados de transe, são atingidos, né, mais profundamente, com essa baixa dessa ansiedade. A gente não sabe aí qual é o ovo, qual é a galinha, né. Pode ser que, o estado de transe ele seja acessível através, de baixar um pouco a nossa ansiedade, o nosso medo, relaxar um pouco a tensão, mas também ele gera esse tipo de estado, né, então uma coisa gera outra. Então, uma coisa que eu coloquei, pra vocês hoje de manhã, né, é que a gente, vive num mundo, né, onde os limites de percepção, eles são cuidadosamente trabalhados, né. Não para expandir os limites de percepção, mas sim para, acirrá-los, né, deixar eles cada vez mais restritos, né, que a gente, hã, perceba cada vez menos e mais direcionadamente. Então, esses níveis, esses limites de percepção, eles se dão, né, tanto na minha relação comigo mesmo, como na relação com as outras pessoas e depois também com a relação com o mundo. Então, é um processo de dessensibilização. E esse processo de dessensibilização, ele é uma base muito importante, né, para gente para controlar as pessoas, né. Então, hã, quanto mais eu deixo de perceber, né, por exemplo, uma coisa muito forte, né, dentro, dos mamíferos, em especial do ser humano, né, é a empatia. Nós somos seres empáticos. É uma das coisas mais belas que nós temos como ser humano, é a capacidade de sentir o que o outro sente, né, de compreendê-lo profundamente. Então, quando a gente trabalha sistemas educacionais e uma sociedade baseada no individualismo e na competição, eu começo a limitar a capacidade empática. Porque a gente tem isso num potencial, a gente é potencialmente empático. Só que como tudo, né, em seres complexos como nós, a gente tem a base genética para desenvolver empatia, mas isso precisa ser estimulado, precisa ser facilitado, precisa que eu encontre um ambiente empático para desenvolver essa empatia, né. A empatia, ela tem muito a ver com, se sentir harmônico no ambiente, protegido, seguro, de não ser julgado, de não ser recriminado, né. E o que que acontece? É o contrário, né. A gente é educado muitas vezes, né, para não empatizar, para sentir o outro como uma ameaça, para achar que tudo é perigoso, ou pensar que eu tenho que, eh, galgar uma ascensão social, independente de como eu vou fazer isso.
né. Então, esses limites de percepção vão criando o tipo de civilização, né, que a gente vive, e essa civilização, ela precisa se recriar nesse sentido, né, ou perpetuar ou criar mecanismos cada vez mais sofisticados de afastamento, de limitação dessa percepção. Então, até esse último o final de semana, eu trabalhei com o último módulo dos portais, né, dos portais da consciência, e a gente estava trabalhando sobre a questão do luminoso, né, seria o centro do mandala dos portais, e daí uma pessoa trouxe a questão, né, de que, como percebia que, essas últimas gerações, né, que foram, criadas muito só com celular, com computador, né, e o quanto, essa pessoa que falou, né, ela sentia que, esses jovens estavam afastados de si mesmo, da própria corporeidade, né. É como se o corpo não existisse, né. E então, é bem bem grave, né, quando a gente pensa numa consciência que se descorporifica, né. Que tipo de consciência é essa? Existe consciência aí, né? Se a consciência é fazer parte, é interagir, né, ela se cria a partir dessa interação, como se faz esse tipo de interação quando eu deixo de me relacionar diretamente com outros seres humanos? Eu deixo de me relacionar diretamente com a natureza. Eu fico o dia inteiro fechado dentro de uma peça, olhando telas e telas e telas e telas e telas, as mais variadas telas, né. Então, é interessante a gente pensar a respeito disso. Então, outra questão que é bem importante a gente saber o que que é, porque a gente está falando a respeito disso, né, é a questão do luminoso. Então, Rolando Toro, um pouco uns anos antes de falecer, né, ele traz, né, ele já tinha, trazido nos anos 90 toda a questão do inconsciente vital, essa percepção dessa organização cósmica da qual a gente faz parte, etc, né, e que gera vida, que faz a manutenção da vida, que é muito bonita essa teoria, né. E então ele quando a gente acha assim: "Ó, agora tá, é isso, né, são 3 inconscientes", ele vem com um quarto inconsciente, né, que se chama inconsciente luminoso. Então, eu queria colocar um pouquinho de onde vem essa ideia, né, e e a gente poder se aproximar um pouco do que significa isso para Rolando, né. Então, a gente tem mais, Rolando falando sobre o inconsciente luminoso, mas o relato de algumas pessoas que participaram dos cursos de Rolando nos últimos anos, né. Ele escreveu alguma coisa a respeito, mas foi pouca, ele desenvolveu pouco esse tema, né, porque simplesmente não deu tempo, né, de ele desenvolver. Mas, a experiência do luminoso, a primeira pessoa que vai falar, ao menos, não sei, talvez ele tenha tirado isso de algum outro lugar que a gente não saiba, mas, assim, dentro do que eu já estudei, né, de buscar as origens dessa palavra e tudo, a gente vai ver essa palavra sendo citada de uma forma bem importante, né, por um pensador, né, um teólogo chamado Rudolf Otto, né. O Rudolf Otto é um pastor, né, de uma igreja, ligada às igrejas luteranas, eu acho, alguma coisa lá da Alemanha, tá. E só que ele acaba sendo dissidente dessa religião, né, agora que eu não me lembro direito qual delas, mas é uma dessas religiões ligadas às religiões protestantes, né, da Alemanha, não sei se era luterana, não tenho certeza, mas o Rudolf Otto, ele passa, né, durante muitos anos a se interessar
justamente nos estados alterados de consciência, provocados dentro dos rituais religiosos, tá. Então ele vai ver esses fenômenos, inicialmente nos rituais, da religião dele, né, mas ele se interessa muito por esse estado, né, onde as pessoas, viam coisas ou entravam no estado alterado que tu via que a pessoa estava diferente, e daí dentro da igreja se dizia que era por intercessão divina, né, ou uma coisa de exorcismo, lá sei eu, 1000 coisas, né, esses estados alterados. E daí então, ele ao invés de aceitar isso como, é manifestação divina, pá-pá-pá, ele foi estudar isso, ele queria entender essa história, né. E daí ele vai viajar pelo mundo, né, e começa a pedir, assim, nas mais diversas religiões de todo o mundo, ele ia nos rituais que envolviam essas alterações de estado de consciência, e depois ele pedia para as pessoas tentarem explicar o que que elas tinham vivido. E ele notou, né, que essas pessoas elas conseguiam dizer mais ou menos o que elas tinham vivido, mas que era sempre um padrão, né, dessas explicações era que era muito difícil explicar, que era uma coisa que não cabia em palavras, que era uma coisa muito grandiosa, que era algo que era inabarcável, que a pessoa não tinha condição de abarcar aquilo nem através de uma explicação para ela mesma, né. Era algo que extrapolava a sua capacidade de compreensão. Né. Então, daí ele vai o Rodolfo Otto escreve um livro sobre isso, né, e a gente já está aí no início do século XX. Hum. E daí no início do século XX, existem, encontros que são promovidos por uma seguidora de Jung, hã, eu não me lembro agora o nome da seguidora, tá, mas ela fazia encontros, ela tinha uma casa muito grande, né, na fronteira, numa região de lagos que tem no norte, na fronteira, da Suécia com a Itália, hã, da Suíça, desculpe, da Suíça com a Itália. Então, hã, e nessa região, que se chamava Eranos, começou a se fazer encontros anuais que reuniam, junto com Jung, alguns intelectuais que estavam pensando coisas inovadoras na época. A ideia deles era fazer um encontro anual, onde esses intelectuais pudessem interagir entre eles, trocar ideias, sentar numa mesa, tomar um bom vinho, dormir, né, lá a casa tinha várias acomodações, então cada um tinha o seu quarto, que eles pudessem conviver durante alguns dias e trocar ideias e conviver juntos para isso, para essa troca, tá, era essa a ideia. Um lugar super aprazível, perto de um lago, tipo um sítio bem grande, né. E daí, então, o que acontecia, né, é que para custear esse encontro, também cada um desses intelectuais dava uma pequena palestra para um público daquela região, que pagava para assistir a palestra, para ver aquela teoria daquele cara, né. Então uma proposta super interessante, esses encontros ainda existem hoje em dia, né, não tem a mesma importância que era no passado, mas foi uma coisa muito importante esses encontros para o desenvolvimento do trabalho do Jung. E daí então o que que acontece? Algum tempo o Rudolf Otto foi convidado para uma desses encontros, né. O que acontece algum tempo depois, né, desse encontro com o Jung, dentro desses encontros, né, de Eranos, eu não me lembro exatamente que data que foi, Jung começa a utilizar a palavra luminoso, né, e ele vai falar, da palavra luminoso como uma vivência muito potente, hum, de um estado alterado de consciência, onde existe uma percepção de algo, né, que não se pode explicar com palavras.
né? Algo muito grandioso, é uma percepção da grandiosidade da vida. E o que o Jung vai acessar a essa questão, né, é dizer que a porta de entrada para a percepção do luminoso são os arquétipos. Quando a gente vive, profundamente a experiência de um arquétipo, a gente entra na luminosidade daquele arquétipo, ou seja, num conhecimento que é inabarcável, porque o arquétipo ele tem as características da hierofania, ou seja, da manifestação do sagrado. Então, ele nunca vai ser, limitado. Eu não consigo explicar o arquétipo, somente num nível funcional, né. E a gente pode dizer, né, então, só que Jung não chamou de inconsciente luminoso. Jung vai contribuir, inclusive, para a teoria de biodança com a questão do inconsciente coletivo, que está polvilhado de arquétipos, que é puro, tem uma dimensão arquetípica extraordinária, né. Então, e para Jung, a vivência desse arquétipo, de cada um dos arquétipos, é uma vivência luminosa. Hum. Então, olhem como vem a coisa, né. Então, Rolando, eu tenho dado palestras sobre isso, né, Rolando foi muito influenciado por Jung, né. Isso não é super explícito na teoria de biodança, porque não foi pesquisado, não foi escrito e Rolando não falou isso diretamente. Ele falava bastante de Jung, mas não explicitamente, tá. Isso é uma conclusão que eu tiro com base nos estudos que eu faço muito de Jung e dos seus seguidores e também de Rolando Toro, né. Então, para mim é muito evidente a fonte, né, onde Rolando vai beber para chegar na ideia do inconsciente luminoso, né. E daí, por que que Rolando vai chamar essa vivência, né, de grandiosidade como o luminoso, o inconsciente luminoso? Por que que ele considera que isso é algo que pertence ao inconsciente? Porque a gente, poucas vezes na vida, no tipo de civilização que a gente tem, tenha a oportunidade de ter essa experiência. Uma experiência essencial para o ser humano, mas que a gente não cria essa experiência, ela acontece espontaneamente. Como a biodança ela trabalha diretamente com a motricidade do arquétipo, né, então a gente não entra por uma imagem visual do arquétipo, né, mas a gente entra pela dança do arquétipo, a motricidade do arquétipo, tá. E a gente busca a semântica musical que tem a ver com aquela dimensão arquetípica, né. Como a gente entra em todos essas portas, né, a gente tem uma vivência muito potente arquetípica, né. É certo que toda a metodologia que Jung desenvolveu tem muito a ver com a imagem arquetípica no nível visual, hum, mas a imagem, o que a gente chama de imagem arquetípica, que é a porta de entrada para o arquétipo, ela tem características motoras também, ela tem características de semântica musical. E aí a genialidade, né, porque a música somada ao movimento, aspecto motor do arquétipo, e às vezes da nossa consigna também, de um ponto de vista imagético, né, a gente atinge essa energia potente do arquétipo, que é hierofânica, que é inexplicável, né, e daí vem a vivência do luminoso. Agora vocês veem toda a Mirtz, o áudio tá falhando muito agora. Ah, é? Ah, eu vou trocar, então, só um pouquinho, eu vou interromper aqui um pouquinho, parar, gravando. Ok, então, vamos compartilhar aqui. Então, eu estava colocando para vocês um pouquinho da questão, dessa experiência do luminoso, né, porque a gente está falando sobre a questão da consciência, então dessa experiência do luminoso,
como uma experiência, que tem a ver, né, com os arquétipos, né. Então, o que que eu falei? Falei para vocês da questão do de Jung, que vai falar que todo o arquétipo tem uma luminosidade, tá. Ou seja, todo arquétipo tem um acesso a um conhecimento, uma grandeza, hã, que é, a gente pode dizer que é hierofânica, ou seja, tem uma abarca, né, uma uma grandiosidade, a qual a gente não tem acesso normalmente, né, que é justamente por isso que Rolando vai chamar de inconsciente. Agora, a biodança, ela é fantástica, né, no sentido de que, se o arquétipo, né, o arquétipo, ele é uma porta de acesso ao luminoso, porque ele é uma porta de acesso a essa grandiosidade, essa manifestação do divino, que a gente chama de erofania, né, essa manifestação plena do divino. Então, na escola junguiana, na maior parte das escolas junguianas, a gente vai ver que o acesso ao arquétipo e a energia luminosa do arquétipo, ela vai se dar pela imagem, e a imagem, né, ela tem muito a ver com uma imagem, visual, tá. Agora, o que Jung vai chamar de imagem arquetípica transcende ao visual, tá. Pode estar num nível motor, pode estar num nível auditivo, musical, pode passar por todos os sentidos, né. E daí, como é que a biodança trabalha num nível arquetípico? Ela vai trabalhar a partir da motricidade. Essa motricidade está ligada a uma música, a gente vai ter a semântica musical, o movimento, a dança em si e a própria consigna, né. A consigna, ela pode remeter a uma imagem arquetípica visual, pode, não sempre, nem sempre, mas ela pode, né. Mas o movimento, o movimento, ele traduz a motricidade do arquétipo. A semântica musical te leva diretamente a uma emoção que está ligada àquele arquétipo. Então isso significa que se potencializa quando eu danço, né, e eu atinjo esse arquétipo no sentido de que eu entro plenamente nesse arquétipo, eu entro na hierofania, eu entro nesse estado de êxtase ou íntase, né, que me faz ter uma experiência que eu não vou conseguir relatar com palavras, mas é uma experiência de grandiosidade, de extremo valor, de entender em um décimo de segundo mil coisas que são muito difíceis de compreender num nível que não seja vivencial, né. Então, o luminoso, né, ele é, quando o Rolando fala de um inconsciente luminoso, é justamente, ele fala porque a gente tem poucas oportunidades de acesso a essa experiência no âmbito da nossa construção social, muito pelo contrário, a gente tem um afastamento dessa experiência, né. A gente, coloca muitas vezes essa experiência, né, que é uma necessidade, nas mãos de alguns outros fenômenos que são fenômenos de massa, que podem ser fenômenos, que têm a ver com shows, ou a gente com esporte, ou com religião, ou com, então, essa sensação, né, global de fusão, mas que não está a serviço exatamente dessa expansão de consciência. Mas ali se vive algumas vezes um tocar nisso sem a expansão de consciência que, poderia ser gerada. Então, por isso que Rolando vai chamar de inconsciente luminoso, tá. Justamente porque
a maioria das pessoas jamais vai ter acesso a esses estados de alteração de consciência. Então, na nossa cultura, a gente tem hum, uma construção do limitado e do medíocre, né. Então, ao contrário de ser um processo de honrar a manifestação plena de um ser humano, de querer construir sistemas onde o ser humano seja pleno e possa se manifestar plenamente. Não, a gente trata muitas vezes de desumanizar o ser humano, de controlar o seu comportamento, de buscar ter acesso a um certo nível de conforto, um certo nível de poder, em detrimento sempre de outras pessoas, em detrimento sempre da terra, da natureza. E é como que se a gente substituísse o acesso à grandiosidade pelo acesso ao poder. Então, é tão é profundo esse lapso, né? Esse essa dissociação que nós temos com a força da vida, é tão profunda essa dissociação que nós temos com a harmonia e a beleza e o amor, que a gente substitui tudo isso pela busca de status, de poder e de manifestação, né, antes de tudo de uma manifestação desse poder e desse status para a sociedade, para os outros, né. Então, o que a gente é criado, né, é educado para competir, para algum dia, quem sabe, talvez, chegar a ser a essa pequena parcela da população que tem acesso ao poder e ao conforto, e aos símbolos de status. Mas não, mesmo quem acede ao conforto, ao poder e aos símbolos de status, essas pessoas não têm acesso a estados ampliados de consciência, muito pelo contrário, né. Elas, estão sempre tendo que controlar uma massa de pessoas para que elas se submetam, né, e daí tem toda a educação para a submissão e para a competição. Isso constrói, né, eu gosto muito dessa imagem aqui, ela constrói justamente isso que fala essa imagem, né, é uma multidão onde as pessoas se sentem sós, né. Eu estou no meio de uma multidão de pessoas, um grupo imenso de pessoas, num ambiente super poluído, destruído, né, e estou sozinho, absolutamente sozinho. É todo um exercício, né, de dissociação profunda. É como que a nossa cultura tivesse que criar essa dissociação para sobreviver dentro desse sistema, perpetuar, não sobreviver, perpetuar esse sistema que se autonutre continuamente. Então, a gente fala muito, né, no processo humanizante de domesticação dos animais, como se isso fosse humanizar alguém, né, mas assim, essa palavra domesticação, né, ou seja, é algo que eu vou interceder sobre aquele potencial natural e vou conduzir para algum lado, né. Então a gente acha, né, que domesticou animais e plantas, né, mas a gente tem que perceber que os principais seres que são domesticados há milênios dentro da nossa civilização são os próprios seres humanos, né. Então a própria estrutura, que é uma figurinha que fala muito da estrutura patriarcal de poder, né,
que é uma cultura que acompanha a formação das civilizações, né? Então, como um processo de domesticação muito profundo. Nesse processo de domesticação, existe sempre um cortar, difamar e não permitir o acesso à ampliação do estado de consciência. A consciência é o principal limitador desse processo. Quando a gente vai domesticar, a gente vai agir sobre a consciência de um ser humano. Exatamente sobre a consciência. Então, se domestica a partir da consciência. Por quê? Porque o principal opressor dessa pessoa, que vai fazer com que ela se submeta a normas sociais, às vezes, muito antivida, é justamente o seu mundo interno. É a forma como essa pessoa vai construir o seu pensamento, ela mesma vai se podar, ela mesma vai ter crenças que vão limitar a sua manifestação. Então, já não precisa uma estrutura externa para reprimir, porque a pessoa já criou dentro dela essa estrutura, ela introjetou essa estrutura. E os sistemas de educação muitas vezes fazem esse papel, desde a família, né, da forma como a gente é educado na família, até nas escolas, no trabalho, no ambiente social, nas relações de controle social que existem dentro de uma cidade, de um bairro, de uma rua, de um condomínio, etc. Agora, o que que acontece? Todo ser humano tem necessidade de transcendência. Quando a gente fala das 5 linhas de vivência, a gente também está falando de necessidades humanas. Então, todo ser humano tem necessidade desse alimento que é a experiência de transcendência. Todo ser humano tem a necessidade de se conectar com a totalidade. E, quando não consegue, vai buscar alguma solução que leve ele a essa experiência, né, mesmo que seja uma experiência, hã, hum, que não ajude ele a encontrar realmente essa capacidade de plenitude e de harmonia, né. Então, a utilização de substâncias que, de um cara não ritual de uma forma não ritualística, que faz com que a pessoa use simplesmente como lazer algumas substâncias, né, e que daí nesse estado alterado fogem, né, das suas contradições, fogem das suas dissociações, das suas relações de opressão. É uma forma quando a pessoa utiliza substâncias, muitas vezes ela está buscando uma experiência de transcendência, ela quer superar aquele nível de consciência da realidade, né. Muitas vezes as religiões têm secularmente utilizado da necessidade de transcendência para exercer o poder, tá, né, para limitar, para condicionar as pessoas, né, a depender de estruturas de poder e perpetuar estruturas de poder para viver essa experiência, né. Então, a gente sabe o quanto, né, de de valor econômico se move e sempre se moveu em cima dessa experiência, né, da necessidade dessa experiência. E o quanto ela historicamente foi manipulada para manutenção de estruturas de poder, né. Então, toda vez que a religião e as estruturas de poder se fundem, a gente está num campo muito perigoso, tá. Porque esse campo é o campo que vai fazer as coisas mais terríveis que a humanidade já viveu, né. Então, porque quando a gente une religião e estrutura de poder, né, a gente tem, a a perseguição inicia uma perseguição, né, de quem não tem o mesmo tipo de visão, né, e a gente sabe onde é que isso vai parar.
né? Já parou várias vezes nas coisas mais terríveis que podem existir. A face mais terrível da humanidade se manifesta quando se junta essas duas estruturas. A estrutura de poder ligada às estruturas religiosas, que estão ligadas à necessidade de transcendência, elas não devem se unir, jamais, né? Sempre quando elas se unirem, vai haver uma manipulação num nível terrível e é muito perigoso, né? Então, se a gente pensar em nível político, a gente precisa sempre de um Estado laico, né? Um Estado que não interfira na vivência de transcendência das pessoas. As pessoas decidem como vão viver isso. A gente não pode conduzir, porque sempre quando a gente conduz, a gente vai começar a perseguir quem tem razão, quem não tem, né? E daí se cria, porque não é por acaso que as estruturas de poder vão vão buscar, né, se associar a alguma religião. Não é porque elas gostam daquela religião, não é porque elas acham que aquela perspectiva de Deus, de religião é a correta. Então, não, é ingenuidade pensar que tem a ver com isso, né? É porque é uma forma super eficaz de manipular as pessoas. Tá? Então, a, a religião e o Estado devem estar separados, cada um na sua. Legal. Poder e religiosidade não podem se juntar, mas se juntam já faz séculos, né? Milhares de anos. Então, então, todos nós necessitamos desse estado de expansão de consciência. Hum? Então, o que, que pode levar a gente a ter esses estados de expansão de consciência? Certamente, fazer biodança nos ajuda muito a esses estados de expansão de consciência. Né? Mas, para a gente não ficar só nessa experiência da biodança, né? E também ter um norte para a construção das nossas próprias vivências, né? Então, sempre quando a gente puder gerar situações de harmonia, né? Então, uh, por exemplo, o ambiente dos nossos grupos, né? Eles têm que ser ambientes seguros, que não tenham interferência externa, que as pessoas se sintam acolhidas. É super importante que a gente tenha um grupo bem integrado para iniciar essas experiências, né? Então, tem todo um processo de integração do grupo. Daí, quando existe muita confiança mútua, a gente pode começar a propor experiências mais intensas, né? Existe todo um processo de experiências que podem vir a partir do contato com a natureza, né? E isso pode ser muito inspirador para nós, né? Estados meditativos e mesmo rituais que, que podem nos levar a estados de muita conexão, né? Então, a biodança, ela utiliza muito de rituais, né? Não são rituais religiosos, mas tem uma ritualidade muito profunda. E ela nos ajuda, através desses rituais, a dar um sentido muito profundo para as experiências que a gente está vivendo. Daí, dentro da teoria de biodança e da metodologia, né, a gente vai ter dois tipos dessas experiências, né? Uma que Rolando Toro vai descrever como êxtase, né? A gente ouve muito falar do êxtase, né? Do êxtase como um estado de conexão com a totalidade, o êxtase, né? Mas a palavra êxtase é pouco utilizada. Então, a gente pode pensar o êxtase como um estado de conexão muito profunda consigo mesmo, né? Uma entrada em algo muito profundo de si e que pode conduzir a esse estado de harmonia, de conexão muito, muito profundo, né? Percebendo que nós temos um algo que nos chama para dentro, uma percepção interna, né? Esse algo que nos chama para dentro, uma percepção interna, por muitos e muitos
anos não foi valorizado, né. Tanto que a gente fala que a gente tem 5 sentidos, esses 5 sentidos, né, eles têm a ver com uma percepção do mundo externo, né, mas tem todo uma percepção que ela tem a ver com a interioridade, né. Como eu estou, como eu me sinto, como e isso não é eu estou traduzindo por palavras, mas não são palavras, são sensações que vêm de dentro. Essas sensações que vêm de dentro, elas podem produzir um estado de conexão suprema, que a gente chama de êxtase, né. E o êxtase é essa conexão com a totalidade, né, essa conexão com a natureza, conexão com o outro, né, essa fusão com o mundo, né, em diversos estados de amplitude, né, que pode a gente, por exemplo, quando tem um estado de êxtase diante de uma vivência de natureza, uma contemplação da natureza, pode ter um estado de êxtase nesse sentido, observando animais ou na relação com outras pessoas, né. Sempre quando a gente é inundado de amor e de beleza, né, e num estado de harmonia. E também, mas esse ser inundado de amor e beleza num estado de harmonia também se dirige para dentro. Quando se dirige para dentro, né, ele é o que a gente vai chamar de estado de êxtase, dentro da teoria de biodança, né. Os 2 estados, tanto êxtase como êxtase, são estados grandiosos, tá. Eu volto a dizer, essa grandiosidade não é uma coisa, assim, magnífica, estrondosa, cheio de fogos de artifício. Não, não é. É um estado que às vezes é muito contemplativo, inclusive, né. É um estado que se alcança de harmonia, de conexão, de paz, de beleza, de amorosidade. Ah, eu estou trazendo palavras para tentar chegar aí, né. Quando eu chego nesse estado, eu chego nessa grandiosidade, né. Então, aí eu chego no luminoso, na vivência do luminoso.